Esporte Clube chegou a vez. Muito bem, meus amigos, estamos chegando para mais um programa podcast no Metapá Estúdio, lindo, 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 parece um Maracanã. Tá lá, Meta Esporte Clube. Eu aproveito e coloco a Hora do Capitão, que na verdade são todos os companheiros aqui de muitos anos. Essa é a hora que nós vamos falar. Continuamos falando na Série B. Mas como eu disse há bem pouco para os amigos, eu vou falar que ela está quicando, porque as informações chegarão, outras também. E teremos aqui um convidado especial, Dr. Jurandir Marcondes. Puxa vida, Dr. Jurandir, deixa eu achar agora aqui, porque estava aqui, olha só, Dr. Jurandir Marcondes Ribas, ex-presidente da Associação Médica do Paraná, ex-presidente da Associação Médica Brasileira, ex-presidente da Academia Paranaense de Medicina, membro da Academia de Medicina de São Paulo. Se eu quiser falar com ele agora, hoje, falar sobre medicina, ele não vai gostar, ele vai falar do Curitiba, que está chegando, seu José Domingos, mais um jogo na frente, e é um prazer enorme. José, boa tarde, boa noite, bom dia, Eduardo Mion. Salve. O nosso glorioso Edemar Anuzek. Com carinho? Deixa eu cumprimentar. Capitão, por que glorioso? Glorioso. Porque você é coxa. Não, ele não é, ele é São Paulino. Não é coxa. Doutor Jurandir, pipico para muitos. Pô, que prazer recebê-lo. Você fala muito bem de futebol e principalmente do Curitiba de todos os tempos. Você é um apaixonado pelo clube e nós estamos aqui resgatando ex-jogadores por isso. Como nós avaliamos aqui a palavra, a fala do Odair Hellmann. Ele mexeu com todo torcedor rubro-negro, ou não? Com certeza. Mexeu. Eu não vou falar de tática, nada, após um grande resultado, se foi jogo bom ou não, resultado na cidade de Goiás. Só uma interrupção, capitão. Goiânia. Tanto mexeu, que hoje já tem 35 mil ingressos vendidos. Ou seja, eles chamam de check-in, né? Já estão 35 mil habilitados ao jogo do Atlético contra o Volta Redonda. E nós estamos calejados nisso, sabemos o que pode acontecer. A cada movimento a gente sabe a repercussão do assunto. O Atlético estava ali numa dúvida grande e foi encaixar uma vitória que colaborou com o Curitiba. Porque o Goiás, 55, ia 58, já espremendo o Curitiba. Não, ele perdeu. O Atlético 53 foi a 56. Nós vamos falar tudo sobre isso. Jogo sábado e jogo no domingo. Fala, Zé, antes do Jurandir. Estamos falando em Atlético Paranaense. Eu conheci, há muitos anos passados, o doutor Itaciano Marcondes. E eu perguntava ao doutor Jurandir agora, ele disse, meu avô. E eu me lembro que o doutor Itaciano foi presidente do Clube Atlético Paranaense. E a família Marcondes, toda atleticana, inclusive o Sérgio Marcondes, o Toco, foi jogador do Atlético Paranaense, não sei se é da mesma família. Todos atleticanos. E daí eu me surpreendo aqui, quando você traz o Jurandir, o Pipico, e diz... Olha a camisa dele, coxa, mas olha a camisa. Olha a camisa dele. O ambiente em casa ele veio a caráter, né? Ovelha negra. Afinal de contas, o Curitiba está com a trilha aberta para tá na ser porta da esperança, campeão, né? Bom, aliás, capitão, só um detalhe. O Eduardo falou de 35 mil ingressos já habilitadas, 35 mil pessoas para assistir o jogo do Atlético. Em contraposição, lá em Belém, houve um movimento da torcida do Paysandu que teria ido às ruas, coloco no condicional, teria ido às ruas para pedir aos jogadores que entreguem o jogo ao Curitiba, para menosprezar o adversário que é o Clube do Remo. Você quer saber que isso daí é uma coisa ruim, hein? Não é bom isso. Como jogador lá, isso é coisa de torcida, com certeza. Pode mexer com os brios dos jogadores. Os jogadores, a comissão técnica estão fora disso. Claro. Agora, falando em público, o jogo clássico do futebol brasileiro ontem em Santos, você viu? Qual o público? 11 mil. 11 mil pessoas no estádio. Tá então nós temos,
que aplaudir o Atlético Bem Paranaense, lembrado. o Coritiba, que tem as grandes torcidas Bem lembrado. na Série B. bem Na lembrado. Série B. Bem lembrado. Mas só bem que há um lembrado. detalhe, Zé, é bom que a gente esclareça. O jogo teve 11.292 pagantes, porque foi disputado no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro. Por que foi lá? O mando era do São Paulo, se ia no Morumbi. O Morumbi, Allianz Parque em São Paulo, Arena da Baixada aqui em Curitiba e outros estádios, MRV em Belo estádios Horizonte, de show. O próprio Curitiba. são arenas multiuso. Curitiba agora vai ser show. O Curitiba são arenas multiuso. O São Paulo tinha show programado, não pôde Tem utilizar 4, o o Morumbi. São Paulo não joga mais lá. 4. O São Paulo não joga mais no Morumbi esse ano. Você veja o detalhe, esse seria um jogo para 60, 70 mil pessoas no Morumbi. Foram obrigados a levar, porque o Palmeiras não emprestou o estádio, o São Paulo não se dirigiu ao Corinthians para evitar problemas e não teria outras opções. O Pacaembu, que um dia já recebeu 50 mil torcedores, hoje não tem uma capacidade superior a 20, 25 mil torcedores. Está meio largado o estádio Vamos, também. vamos. né? Não, está em reforma, está sendo ampliado cada dia Em uma reforma nova faz obra tempo. no É, Pacaembu. reforma Mas faz para tempo, não tem futebol, condições de uso. muito pouco, Não né? vamos desviar assunto, porque o nosso assunto é aqui. Eu vi Mas que o não negócio ninguém. exaltando o Eu- nosso O problema público. do São Paulo, né? Vamos exaltando valorizar o o nosso Posso público. puxar um assunto, capitão? Não, eu Problema vou falar do São com o Paulo. doutor primeiro. Claro, mas claro, qual mas é o de- assunto? Qual é o assunto? O assunto é que meias verdades, muitas vezes repetidas, viram verdades. Né? Eu tenho um assunto que é bem ótimo. interessante do Curitiba. Prazer em Bem, vê-lo. o prazer é meu, Capitão Hidalgo, né? Grande Estar no amigo, programa puxa com o vida. querido nosso Capitão Hidalgo, que é, na verdade, um ícone do mundo esportivo paranaense, não só paranaense, né? Brasileiro. E eu sempre digo que o Hidalgo é um grande ídolo curitibano, coxa branca, mas não só curitibano. O Hidalgo, o Capitão Hidalgo transcende, né? Pela sua grande performance no campo, no jornalismo, ele transcende a torcida só coxa branca. Ele é ídolo de toda a torcida paranaense. Então é uma satisfação, capitão, né, estar aqui junto com esta pleiade de brilhantes jornalistas. Né? Você conhecia o Zé já? Já, o Nossa, Zé, que surpresa. o Zé Domingos. Quem não conhece o Zé? O Hidalgo. Eu conheço o nosso querido Zé Domingos desde onde ele fazia até programa policial. Como é que era? Vai pra cadeia. É uma figura Desavergonhado. extraordinária, né? Aliás, quem não conhece o Zé Domingos, bom sujeito não é. Tá ruim da cabeça ou tá bichado no pé. Aliás, todos, eu sou fã aqui de todos aqui, já retrocitados aqui, né? São, como eu falei, são uma pleiade de brilhantes jornalistas e são a alma do esporte curitibano e paranaense. Realmente é uma Nossa satisfação ideia aqui, desse capitão. grupo aqui que está unido já há muitos anos. Puxa vida, é falar mesmo desse momento. Aliás, nós estamos carregando esse assunto, perde lá, diminui um pouco a dor, e estamos aí nos alfarrábios do nosso Eduardo Vieira, analisando, mas nesse momento não há o que tirar. O Zé Domingos está falando há um mês. Eu falei, calma, Zé, mas ele não, vai subir. Agora está te falando também do Atlético, mas eu queria primeiro saber do nosso Jurandir em relação ao Curitiba, que você viu no momento de glória e toda essa passagem de anos com dificuldades. Olha, eu tenho, capitão, reiteradamente dito que o Curitiba, evidentemente, passou por fases as mais diversas possíveis. Mas eu sempre enalteço, do ponto de vista dos jogadores, dos grandes times do Curitiba, eu vou até cometer uma certa injustiça com o campeão brasileiro. Mas os grandes times do Curitiba foram da década de 70, Claro. onde o capitão Hidalgo era um dos grandes articuladores. Por isso o nome de capitão Hidalgo. Eu sempre coloco que se você fizer o Curitiba de todos os tempos, nós vamos ter a grande maioria dos jogadores, e o que eu estou falando está muito bem definido naquele mural antes do Couto Pereira. É histórico, né? É histórico, Não né? tem o que contrariar. São os grandes nomes do Curitiba. E passamos por fases muito difíceis, né? Mesmo na época do Evangelino. Mesmo não é? na época do Essa Evangelino, época de 70, mesmo né? na época do Evangelino, né? Bom, o Evangelino
que na minha concepção foi, na verdade, o maior presidente do Curitiba e talvez o maior presidente de clubes de futebol do Paraná, eu não tenho muita dúvida, né? De 68, quando eu vim a Curitiba, até 80, ele ganhou 12 títulos paranaenses. Além do Torneio do Povo, que é, sem dúvida nenhuma, um dos principais títulos que nós temos. Foi um primeiro título nacional do Jogar futebol, no exterior, que era difícil para clubes brasileiros, nós viemos do era exterior normal com para o fita Santos, azul. para o Botafogo. Mas na Exato. época não se deu o devido valor, né? Exatamente. Isso é verdade. Porque se dizia que o Curitiba ia jogar com o time da fábrica. Certo. E não era. Não devia. Mas é a tal da globalização. O Curitiba isso jogou com o mesmo. Fenerbahçe. O Curitiba Exato. jogou com o Colônia da Alemanha. O Benfica veio jogar aqui. O Anderlecht da Bélgica. Nós jogamos com grandes clubes e voltamos invicto uma das vezes. Fita azul. Ganhou a fita azul. Agora, esse título de 73, que foi o primeiro título do sul do país, título brasileiro, Curitiba ganhou, porque o Inter ganhou em 75. O Torneio do Povo. É uma taça de prata com filtro. Exatamente. Você começa agora uma taça de prata, joga lá em Sergipe, interior de não sei o quê, e vem vindo. Isso ganha dinheiro, todo time que tiver bons jogadores vai ganhar dinheiro. Até ficar como nós ficamos, Internacional, Atlético Mineiro, olha só, Corinthians, Flamengo, Bahia. Olha, eu acho que faz falta um dirigente. Eu espero que esse pessoal da SAF, que já comemorou o ano de 85, já achei uma boa ideia, parabenizei, porque eles não são obrigados a entender, todo mundo tem que estar lá reunidos a eles. Nós temos que definir de vez por todas esse título do Torneio do Povo. Com certeza. Com toda certeza. Fala, Zé. E o momento é agora, Zé, só para pegar o encaixe, o momento é agora, porque a CBF está começando a definir título de 2005 para Atlético Mineiro. Está reconhecendo tudo. Está reconhecendo. Então, se o Curitiba não for agora, não vai mais. Vai deixar a carruagem eu acho que passar. esse novo presidente da CBF aí, ele é alinhado a isso, hein? Acho que pelo menos é o que nós esperamos. Agora, eu acho que essa é uma ideia não boa. Tem que ter uma iniciativa também da Federação Paranaense, pô. Todas as federações, especialmente a paranaense, né? Sem dúvida. Mas até agora não se o posicionou. Curitiba é um filiado. Mas, hoje, nós conversamos com o Mion e com o Birubiru. O Mion coxa, o Biro mais coxa ainda, né? Grande Birubiru, grande Birubiru. Nós conversávamos e lembrávamos de uma equipe do Curitiba de anos passados. E o Mion até pode se reportar mais detalhadamente. Uma equipe que tinha um jogador que nós precisamos trazê-lo aqui qualquer hora, que é uma figura notável, quero muito bem, é meu amigo, jogou no futebol suburbano comigo, o grande Tostão. Tostão, que foi o meio-campista do Curitiba. Nós lembrávamos, pule de 10. Era um craque. Lembrávamos de Tostão. Para mim foi o último grande time do Curitiba. Aquele quadrado do Osvaldo, meio de campo. Aí que eu quero fazer Carlos Alberto e Serginho. Deixa eu contar, Zé. Exatamente isso que lembramos hoje, Jurandir. Então eu quero fazer aniversário eco do ao que o Jurandir falou há pouco aqui. 89. Que o time campeão brasileiro do Curitiba não é o melhor time da história do Curitiba. Não o Curitiba teve outras grandes formações. Exatamente. Grandes times. Esse que nós estamos citando agora. Bem lá atrás, né? Esse ainda não existia a projeção nacional nesses tempos. Era menino, mas eu assisti. Eu tive o prazer em assistir a Milton, Fedato, Carazai, Márcio, Bequinho Guimarães, China, que saiu do meu Ferroviário para o Curitiba, o Nelson de Paula, que era torcedor do Curitiba, mas começou jogando no Ferroviário, Miltinho, Ivo, Ivo Cavalo de Pau, Oda, Ronald, Renatinho Folador, o pai do Renatinho, presidente que faleceu. Isso. Grande Guimarães. tempo do Curitiba. Adão Plínio da Silva, que veio da Colômbia para o Curitiba. Depois o Nico, que entrou no lugar do Fedato. Eu ia longe e vou longe da história do Curitiba. O Curitiba teve grandes times mesmo. E era Tostão, Osvaldo, Tostão. Serginho,
Tostão, E Carlos Alberto O Dias. Jurandir falou aqui. E o Chicão e Cazu. Você sabe quem Cazu, montou esse time isso. foi Edu, hein? Edu, Irmão e sabe por que, que o Oswaldo Edu, jogava o de treinador, volante? Porque não podia jogar na frente, ele tá com problema. Exato, Problema eu até cobri hoje, o a gente clube. sabe isso, Até né? hoje O- jogava o- muito, o hein? Oswaldo, Jogava muito. o Oswaldo tinha artrose e aí ele disse: eu não posso abrir mão de um craque como o Não, ele Oswaldo. foi em 83 campeão do mundo com o Emerson. Colocou ele de volante, bem protegido pelos laterais também. O Oswaldo era que dava início às jogadas. E o Oswaldo terminava o jogo, ele ia para o departamento médico fazer gelo, aplicações, cansou de jogar infiltrado. Então Meu, tem histórias no bastidores. Você fala do Oswaldo, eu lembro de outro jogador que se revelou no Atlético Mineiro, foi para o Santos, jogou na seleção mineira, ele veio em fim de carreira para cá. E eu me lembro que ele ia bater uma peladinha conosco de vez em quando, e ele com o joelhinho sempre inchado. Alguém lembra desse jogador? Foi um dos craques do Coritiba. Terminava o jogo e ia correndo para o departamento médico. Veio Ia- da onde? Do Atlético Mineiro? Jogou no Atlético Mineiro, Que no ano Santos. isso? Não é Bueno. Rossi. Ah, o Rossi. 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 O que jogava Na o década Rossi? de 60. Contra ele. O Rossi. Ele jogava no Ele veio Santos. antes pra cá do que você. Não, Veio eu na sei, eu Portuguesa joguei com Santista. Hein? O Ele veio Rossi da é Portuguesa 66, Santista. 68, O Santos, ele foi por aí. pra O Rossi jogava ele- no time ele- do Santos. Eu era peguei o Santos. Rossi, Ele jogava veio do lado do Atlético Pelé, Mineiro, jogava pra seleção muito. mineira. Jogava muito. E a Jogava seleção muito, mineira que o Rossi. eliminou a Paranaense na Lembra? época. O E meio- daí o Rossi foi para o Santos, da Portuguesa Santista. O meio E de depois campo- veio para o Curitiba, onde encerrou carreira, que não, o joelhinho O já não Rossi ajudava mais. tem Mas razão. jogava muito. Tem O meio de razão. campo o do Rossi foi um Curitiba dos era grandes Neiva e jogadores Rossi. que nós Isso. tivemos. Era brilhante, brilhante. E Neiva jogava Bom, muito vamos também. falar do Neiva. O Neiva era O um Neiva volante, né? era, O Neiva o Neiva era um belo bom de jogador, volante. mas nem perto Não, do não, Rossi. Ah, não. O Neiva Rossi depois era foi craque. agora, pô. Rossi O era Neiva, craque. Este veio da Portuguesa Santista, o Neiva. Mas o Neiva, eu convivi com o Neiva. O Neiva nem perto do Rossi. Não, O Neiva não, foi não. um Rossi- bom jogador normal. Bom, vamos falar então, a história tem, né? Posso Centenário. começar por Pô, aqui? fala, qual é que é o detalhe? Não, é um detalhe. Tá porque- nervoso ou não? Não, não tô. Não. Não, hoje na rádio eu tava. Eu tava hoje virado. Até estranhei o Mion hoje lá. Tá, Opa! Opa, então mas vamos lá. levantei Deu pra um 10. pau e meio mundo. É que tem minhas verdades que ficam repetindo, vira verdade, né? Vamos lá. Então eu tenho que Qual é a escutar. mentira de tudo isso? aí? Não pode falar mentira. Fake Meu news, filho, fake news. O meu filho, advogado, falou assim: não diga mentira, pai, que cabe processo. Fale, não é verdade. Ah, não é verdade. Então, que o Curitiba Inteligente. é um péssimo time Mandante. como mandante é mentira. Não, desculpe. Não é verdade. Não é verdade. Por quê? Ele é o quinto melhor mandante. Primeiro visitante e quinto. Primeiro visitante. Primeiro visitante. Ele fez um maior diverso. Vamos lá. Obrigado, querido. O primeiro mandante é o CRB. Segundo, o Atlético de Goiás. Terceiro, o Cuiabá. Quarto, o Novo Horizontino. Quinto, o Curitiba. Sexto, Chapecoense. Nono, o Remo. Esses aqui que estão no G4, né? Então, Chapecoense sexto, Remo nono e o Atlético Paranaense em 13º. E por que você diz agora Então- que há uma inversão de valores? Não, o que eu quero Que o dizer é o Remo seguinte, tá que aí. o Curitiba Mas em casa não consegue Mion, ganhar, não consegue fazer Mas ponto. você quer dizer que De eu também 18 não, agora jogos, entendi. de 18 jogos são 9 vitórias. Eu sei, mas ele Perde tá... 50% dos pontos. mas, Eduardo, Já estaria... Eduardo, sabe, já- o torce- Seria campeão. Não, já seria o Eduardo- 10º colocado da Série A. Eduardo, o problema é o seguinte, ele é o quinto, tem 15 atrás como Ok. mandante. Mas Por é que o, que é eu- o primeiro por- que ganha. Mas não justifica, em termos não é? de vitórias Sempre fora. não. Agora, Inclusive, quem são Exato. esses? Quem cinco são? que você citou, desses 5 que você citou, que são os principais mandantes, nós ganhamos fora dos dois, do CRB Exatamente. e da Não, Chapecoense. mas que ele é Do péssimo, fazendo, não tá, só tá fazendo. longe. Você tem que analisar os demais concorrentes. Claro, aqui, ó. evidente. É, Então aí- vamos lá, vamos analisar. Então, fazendo uma pequena retrospectiva. Quem são os 4 acima? Primeiro, CRB. 17 jogos, 12 vitórias. Exato. Segundo, Atlético Goianiense. Sim. 18 jogos, 11 vitórias. Terceiro, Cuiabá. 17 jogos, 11 vitórias. E o Novo Horizontino, 17 jogos,
9 vitórias. O Curitiba só é o quinto porque ele tem 18 jogos em casa e 9 vitórias. Então, mesmo número de vitórias do Mas Novo ele é o Horizontino. quinto. Mas ele é o único. É o único mandante. Só falta querer que ele seja o primeiro visitante e o primeiro mandante. Isso não existe. Não, daí é a perfeição. Na verdade, a nossa queixa, como coxa branca, de modo geral, O atleticano pode reclamar. 13º, a nossa queixa É o como ataque. coxa branca é porque tradicionalmente, historicamente, o Couto Pereira era o nosso, vamos dizer assim, a nossa grande chave para o sucesso. É uma verdade. Claro que nós tivemos momento, no passado, que nós íamos para o Norte e Nordeste, éramos até chamados, não sei se o Zé Domingos lembra, ele que é uma história fantástica do futebol, era o Valdir Soriano, fazia festa no Nordeste. Lembra disso, Pagavam capitão? para nós Lagosta. grande Valdir. Peraí, você lembrou bem? Teve um E jogo. agora nós não estamos tendo a mesma performance. Você sabe que dentro teve um do jogo. Mas bem ou mal tá. Mas Claro, isso, claro. isso na época do Então não é estádio péssimo. Belfort Duarte. do né? Belfort Duarte. Tem Agora o até um Atlético time- é péssimo, Tem até um 13º. time no Sem Nordeste dúvida. que chama-se Coritiba. Foi, ó, essa é uma Tem. história linda. Sergipe. Sergipe. Aliás, está numa situação econômica muito ruim. Eu acho até que a SAF poderia. Eu tenho alguns colegas lá que sempre brincam comigo. Eu sou Curitiba por causa do Curitiba. E exatamente na época em Curitiba era brilhante Sim. no Norte e Nordeste. Em Pô, Sergipe, pô, é capitão, bonito. eu acho que cabe até uma certa ressuscitação, por parte da SAF. Algum dinheirinho para que ressuscite o Curitiba Jurandir, no Sergipe. você Porque leva- é graças ao nosso Curitiba. Claro. Tem Você, esse time lá. você lembra, você está colocando aqui na mesa a lembrança emocionante que eu estava nesse momento. Aliás, no Nordeste, os diretores dos clubes convidavam a gente para comer lagosta, o time, eles gostavam do time do Curitiba. Chegava e ganhava Hoje é mesmo. só pro pessoal do ST, Supremo Tribunal Federal, comer lagosta. E aí, mas TJ. aí vem essa história. Por que o Curitiba tem um time chamado em Aracaju de Curitiba? Foi nessa campanha de 71 que se falava muito do Abatiá. Paquito e Tião Abatiá. E tá aí, uma vergonha, nós verdade. passamos dentro de um Dupla caminhão. caipira. No caminhão o cara gritava: venha ao estádio, como é que chamava lá? A dupla caipira. Não, o estádio Norival Batista? o Aracaju. Batistão, Batistão. É, o Batistão, mamãe, o governador do estado O de Lorival Sergipe, Batista foi governador. o governador, era um outro nome, ele convidou o Curitiba, Almir Almeida era o nosso supervisor, tinha aquele grande time, bom, e chegou lá porque tinha uma data reservada, nós jogamos quarta em Recife, e apareceu esse jogo festivo de inauguração em Aracaju. O Almir, uma máscara, professor Almir. Ele era elegante, ele era elegante. O professor, Era ele sóbrio. falou assim para o governador: mas os meus jogadores têm qual é que é esse encaminhamento? Porque não tem voo. Não, nós vamos fretar um avião para trazer vocês para cá. Sim, mas e o hotel está tudo reservado. Nós queremos que vocês venham para cá. É o time da moda no Brasil. Nós estávamos em 4º lugar do Brasil naquele momento. E aí o Almir chegou lá, tal, e veio o avião e deixou a gente lá no aeroporto lá de Aracaju, e veio um caminhão lá, festa, alto-falante. Falei, isso daqui virou um festival, né? Muito bem. Vamos ao jogo, estádio lotado e tocar o hino nacional, tal. E o Curitiba ganhou de 4-0. E ficou um prestígio enorme a ponto de essa história de se criar o Curitiba lá em Aracaju. Desse Lá em Aracaju. É bom a gente falar. Mas vamos ao momento? Vamos ao momento. Vamos lá, o Jurandir pensa bem, ó. Os jogos da rodada. Antes dos jogos, capitão, só fazer onde a gente recolhe essas mesmas informações de visitante, que é a Faculdade Federal de Minas Gerais, ela diz o seguinte: o campeão que vai ter 100%, com 65 pontos, é o campeão
nesse modelo que nós temos hoje, Nessa análise. será Ninguém o chega campeão, lá, né? A será não o ser campeão o com Curitiba. 65 pontos. Com 64, 99%. Com 63, 99%. É que tem as... E 62 as era o frações. número, né? Não, 62, 91 ainda. Então, 62 não é difícil de termos um time classificado Eu sonhei com pro ano que vem na Série A com 62 Jogos da pontos. Eu rodada. acho- O Atlético vai chegar. 63, eu acho. Jogos da rodada. Vamos lá. Vai ganhar vamos duas lá. e empatar uma. Exatamente. Eu acho que... 63, o último É. colocado, o quarto, Vamos lá. 63. Com o meu Rodada. abraço para minha terra gloriosa de Antonina, que hoje faz 228 Parabéns. Hoje é aniversário Ô, de Mauro, Antonina. Antonina. Ô, Mauro, depois Cidade prepara o hino. capelista. O Romauro vai Grande preparar o hino Oi, de vem, de Antonina. Antonina. É? Vamos lá, Muito Eduardo, merecido, você falou em muito Antonina. merecido. Qual o maior nome do futebol de Antonina? Tem vários. Walter, Pimenta. Esses mais recentes. E lá, Dantes. O próprio Jair Henrique, que... Lá, Dantes Bino. Bino. Maior Bino, goleiro da Bino. história do Corinthians Paulista. Jogou no Raul 29 Plasma. de maio, E 15. Raul o mais Plasma. famoso jogador da Jackson. história do Raul Plasma Atlético não Paranaense. Jackson. Ah, não, mas, nascido. Também de Só Antonina. nascido. Também de Antonina. E quem morreu em Antonina, jogando futebol com quase 80 anos, jogou no Corinthians, Belfari. jogou no Atlético Belfari. aqui paranaense, Belfari. o meu querido Belfari Giovanelli. Eu digo querido porque ele foi policial e eu acompanhava a reportagem policial, Belfari sempre lá. Jogou no Uma Corinthians. grande figura, um grande lateral, jogou na seleção paranaense, ele era policial civil aqui, não é? E foi transferido para Antonina e ficou lá até morrer. Antes de você falar aí a respeito da 30ª Sexta. Sexta. 36ª rodada. Me 30ª permita, Eduardo e Sexta, amigos, é. ele assistia a todos os nossos programas. Marcos Rio Marcos Apa, Porvinha. o Porvinha, antoninense, craque de futebol, jogou no Atlético, trabalhou no Curitiba, um grande dirigente, um craque de futebol. O Marcos Porvinha faleceu agora há poucos meses, não é? Mas ele sempre que ele ia na nossa confraria Amigos da Bola, chegamos a homenageá-lo lá, então ele sempre dizia: Zé, estou ouvindo você, o Hidalgo, a turma da Rádio Cidade e tal, dá um alô pra mim. Pô, nós temos uma audiência lá na É Litoral. uma que é grande covardia. figura. E quem nos acompanha aqui é o filho dele, que é um menino especial, o Edu, não é? O Edu, Que é um garoto, todo dia eu troco mensagens com ele. Aliás- Ele pergunta: tem podcast, Zé? Tem podcast e tal. Nesse Ele tá- domingo nós estaremos fazendo uma homenagem à esposa dele, a Derlita, e aos filhos. Nós temos um grupo de capelistas, né, já da geração mais antiga, que vamos nos reunir lá para um almoço e fazer homenagem a ele. Bem que faz. Olha, Já passou do horário, você 36. de casa, Olá. se inscreva no canal. Ó o Meta dedo, ó o Pá, dedo. E Não só se carca o se dedão inscrever. aí no positivo, no like, no joinha. bom, Estamos vamos lá. cada Precisa vez ser. mais, hein, capitão? Cabe- E o capitão fica feliz, eu mando os resultados para ele. Ele diz: mas que maravilha, que maravilha. não, e esse Então, por programa favor, aqui vamos roda lá, pro capricho. Brasil, sabia? De rádio. E compartilhe Para também, todas as hein? emissoras de rádio. Compartilhe. Impressionante. Vamos Vamos falar. lá. 36ª Sexta rodada. Agora vem o seguinte. Agora vai definir muita gente. Vai, penúltima. vai definir. Pode definir, Vai ter muita inclusive, gente que para de gente- sonhar. A cordinha vai apertar. Não, já é. Muita gente Vamos vai lá. parar de Definir, sonhar. inclusive, o vai- coletivo. Tem plenamente. gente que vai se matar, porque Vai, existem vai, confrontos diretos aí. Curitiba. Então, vamos lá. Começa amanhã a rodada com o Atletique, né, de Minas Gerais contra a Ferroviária. É uma briga pelo... A briga pelo... É a briga pelo quero- descenso. não, Que canal que vai Briga passar? para descenso. E depois às 21h30 vai ter Cuiabá e Goiás. E o Cuiabá e Cuiabá Goiás já eu- foi. O Cuiabá já Amanhã. não tem mais Não, chance. Cuiabá já Mas foi. Cuiabá pode está fora, o derrubar, Goiás ainda o Cuiabá tem já uma morreu. tênue pode possibilidade. Mas derrubar essa- qualquer possibilidade do Goiás. Essa derrota contra o Atlético, eu não sei não. Matou o Goiás. Matou o No Goiás. Ele sábado. complicou o Goiás. No sábado, 16 horas, em Novo Horizonte. Esse eu acho que é o jogo chave. Novo Horizontino e Remo. Esse é o Isso aí vai Esse ferver. jogo, Vai Os dois ferver. esse jogo empatarem, os dois partem. Às E ele 18 abre é o uma caminho beleza. pro Atlético, uma beleza. às Pra nós 18h30. também fica muito mais Também. tranquilo. Às 18h30, aqui na Arena Atlético e Volta Redonda. Essa é. Daí, domingo, esse não vai. 17 horas, Criciúma e Atlético Goianiense. Dizendo que se esse jogo
o Atlético Goianiense roubar ponto, empate. Acaba o Criciúma? Acaba o Criciúma e se o Curitiba vencer o Volta Redonda, o Paysandu, o Curitiba já está classificado. Com um detalhe, né? O Criciúma empatou os últimos 2 jogos contra a Ferroviária e o Botafogo de Ribeirão Preto. Falando no Botafogo e Ribeirão Preto, ele saiu da zona. Saiu da zona. Tá como porteiro agora. Ganhou de 1-0 lá em Volta Redonda, certo? Ganhou lá em Volta Redonda. Ganhou. Sabe quem que marcou o gol? O Léo Gamalho. Léo Gamalho. Eu queria ter o Léo agora. Ele sofreu o pênalti e fez. Você sabe, Zé? Eu queria ter o Léo hoje aqui. Olha, eu também. Mas claro. O que o Mion estava falando. Então, voltando aqui à Vaca Fria. Vaca Fria é boa, hein? Faz tempo. Temos também no domingo CRB e Operário. Também esse é um jogo. Nada com coisa nenhuma. Jogo de Jogo pra tabela. O jogo do Curitiba. O jogo de Curitiba, sábado à noite, 20h30, Paysandu e Curitiba. Não vão achando que é favas contadas. Não. Porque, não tem técnico, mandaram um monte de jogador embora. Joga sem compromisso, né? Mas joga mamão com açúcar. Não gostou. Se depender do ataque do Curitiba, o Paysandu veio aqui e enfiou 5-2 no Curitiba. Eu diria o seguinte, viu? Esse jogo poderei sofrer críticas em relação ao potencial resultado. Mas o empate não é de todo mal. Que não. Aí nós vamos ter que ganhar agora para 62 pontos. E aí, agora há pouco foi falado aqui que com 62 pontos, né? O último colocado poderá ser o último dos colocados. E aí na segunda-feira fecha a rodada com 2 jogos. Chapecoense e América Mineiro e Botafogo e Amazonas. Esse também deve ser um jogo sensacional. Mas o Botafogo... Mas o Botafogo briga. A verdade ele está de porteiro. Está na briga, né? De qualquer maneira, Chapecoense sim. É importante que o Amazonas perca, porque daí ele já está liquidado e nós vamos pegar o Amazonas na última rodada, lá em Manaus. Não, mas lá acabou. Mas é isso que eu digo, mas é bom que acabe antes. Não é verdade? Claro. Acabe antes. Eu acho que o Curitiba será campeão antes, viu? Tenho essa... Mas ganhar esse sim, jogo antes acabou. ou é agora ou é... se ganhar o jogo. A última ganha agora e já... Não tem time que chega a 64. Só o Curitiba. Festejar o título em casa. Só nós chegamos a... Aí a gente festeja... Curitiba, vai ganhando festejar agora contra 64 pontos. Claro. Ainda tem o Atlético aqui, meu Deus. Tem. Galera. E na última rodada o Curitiba tem o Amazonas, né? Vai fazer vai lá na zona na penúltima o Curitiba joga Guaraná. O Atlético. Vamos falar um pouco do Atlético agora? A galera também gosta de ouvir o nosso pronunciamento sobre o Atlético. Na minha opinião, essa vitória, eu não esperava essa vitória, o Goiás está ali na frente do próprio Atlético, perder em casa, e aí mexeu muito, demais com a situação do Atlético, condição favorável da vitória, os jogadores com, claro, o nível de responsabilidade, mas ficaram mais leves e com pronunciamento, mais uma vez, do Odair Helma. Eu não quero nem lembrar, eu queria levantar um assunto do Leão e do... Não, esse é outro Leão e quem era o Oswaldo Oliveira. Foi lastimável. Essa não é a opinião nossa de ninguém. Vamos ao Atlético. Vamos esquecer a asneira. Eu acho que essa do Odair calou fundo a torcida. Já tem 35, vai dar mais. O Atlético não deixa esse resultado passar, ele vai subir mais. E aí ele vai escancarar, porque ele tem mais um jogo aqui. Capitão, se você me permite, eu acho que o Atlético, com muito mérito, vai subir. E tem mais, o Atlético soube, né? Louve-se a diretoria e, sobretudo, louve-se o Odair, porque trouxe agora jogadores pontuais de excelente qualidade. Tinha caixa, né? Tinha caixa. Tem que valorizar também, claro, a direção trouxe em cima da hora. A gente tem caixa e não sabe montar mesmo que não são jogadores que podem permanecer para a Série A. Com certeza. Tranquilamente. Aquele centroavante é um show. O Atlético gastou 47 milhões. Claro. Mas veja, soube gastar.
Exatamente. Porque também não adianta só ter o dinheiro e não saber gastar. Exatamente. A SAF gastou muito o ano passado, e a gente tem que dizer, e não trouxe quase ninguém. Não trouxe. Não Veja revelou só. ninguém. A SAF esse é ano um não risco quebrou nada, importante. hein? A Esse ano não. Benavides. Esse ano não. Ala da direita. O Craque. milagre que o O Moza fez. Atlético Benavides. perdeu, Benavides. Benavides. O Atlético perdeu o lateral esquerdo, que foi pra cirurgia agora, né? Esquivel. O Esquivel. Esquivel. Quem é o que É entrou o no menino, lugar é o dele? menino. É o Derek. Derek, um Joga craque, muito, joga jogador a nível de seleção, entrou com uma luva no Atlético, veio o Aguirre, um senhor zagueiro, Teran. um baita de um zagueiro, Mendonça, Viveiros. Mendonça, Eu- Viveiros. É um timaço Quem do acompanha Atlético. muito- O Julimar voltou arrebentando. Quem acompanha é um muito baita o de um Atlético. time, o Atlético, e o Santos fazendo tudo e mais Mas um pouco como demorou, goleiro. Zé, demorou pro Atlético se conscientizar de contratar jogadores pontuais. Demorou. Demorou. Mas isso Porque é o Cuca mérito lá do atrás, Odair, hein? O Cuca Mérito lá do atrás Odair. Não disse, teria se nem não caído. contratarem, esse time é pra cair. O Cuca falou para isso tentar antes. escapar. Bom, Daí, falou daí ano oraram, passado. Mas aí é contrataram mérito ainda, do Odair, hein? Olha, Ele sim, foi lá e é pensou isso, os principais é isso que eu quero jogadores. dizer Isso aqui é uma com o verdade Eduardo, que é o que inconteste. acompanha mesmo, está lá, com o nosso glorioso Sidney Campos. Sidney Campos. Mais Tá um em glorioso. é glorioso também, está na nossa rota, é glorioso, aquele que acredita, vai, faz. Eu parabenizo esse espírito do Cid. Só que, é claro, ele é outra, mas ele está na dele, a gente sabe. Eduardo, tem tudo isso, jogadores vieram, acertaram. O que o Atlético errou nos últimos tempos foi técnico. Mas de baseada chegou aqui e não deu certo. Mas o Odair andou mexendo. Eu fiquei atento nos teus comentários sobre o Zapelli. O Zapelli veio para a linha, como vocês falaram do Oswaldo. O Oswaldo era um Exatamente. ponta de lança em 89, veio para cá e tinha 3 maravilhosos jogadores ali na frente. Inclusive, tá aí vocês levaram do Tostão. Quando nós chegamos num determinado jogo, capitão, e a escalação do Odair Helma no meio de campo era Zapelli e Dudu Cogite, Nós falamos Kojitski, aqui, jogou né? para frente. não, quem é que é o volante? Né? Quem seria Que o quando volante? ele começou com Você fez essa Zapelli, abordagem, Zapelli e Eu lembro que Patrick, você dava fez para essa entender. abordagem. O Patrick Você tem mais falou, uma característica Tem do mais de marcador. pegar. Você de falou marcador. aqui. Mas Mas primeiro, o Dudu capitão, não o tá no Zapelli time entrou, agora, só para lembrar. Ah. o Dudu Voltou. estava contundido. Mas agora está contundido. Tá Parece que não volta na próxima. Eu acho que não Parece volta que para esse volta na jogo próxima. de Mas é um sábado. belo jogador, um É. belo jogador. Belo jogador. Belo E, jogador. na verdade, capitão, eu diria o seguinte: ele teve um grande mérito, o Odair, que foi que percebeu, porque ninguém. O Zapelli veio, inclusive, com um dia. O Messi disse que o Zapelli era o melhor meia-esquerda que ele já tinha visto jogar na Argentina. É brincadeira, né? Agora, Foi no convocado, Atlético, né? o rapaz não sabe. Estava não, mal localizado. Quando ele teve o campo olhando de frente, De frente. aí ele mudou. Aí passou a ter lançamentos especiais, E lançamentos fez 23 primorosos. anos agora, hein? Olha, novo. eu- São E até jogadores- fazer gols. É, Capitão, Mas eu vou dizer o ele seguinte. não é um jogador de chute forte. Tá? Mas é um bom, Mas um ele belo lança, jogador. ele lança bem, ele Mas, lança capitão, eu vou dizer uma coisa. O Atlético eu tenho certeza que vai subir, isso é bom para o futebol paranaense, se os dois subirem, que nós estamos ávidos para Melhora que subam. pra todos. Mas eu acho que essa subida do Atlético, justiça seja feita, cabe muito ao Odair. Não só pelo esquema tático e tal, que alguns criticam, é muito natural, mas pelos jogadores que ele trouxe. Foi ele o principal E as responsável. declarações dele, As precisas, declarações dele. estimulam. Então eu acho que esse é o E dão mérito. confiança ao É torcedor. o mérito Não, do e o Odair. importante É o do mérito Zapelli, Odair. ele deu 7 assistências e marcou 4 É o gols. segundo melhor assistente da Série B. Então, Tá? então, O Zapelli, sabe quem me faz lembrar o Zapelli? Um menino nosso aqui, que eu tenho uma admiração tremenda, foi um dos maiores jogadores da história do futebol paranaense, mas ele tinha estas situações, eu não esqueço muito, do Alex. meu mestre Ranganeschi, o Alex. Não era, Exatamente. é muito. Alex- Guarda uma similaridade. Fomos jogar um jogo, o seu Ranga era treinador, o Alex jogando contra. O seu Ranga disse, daqui a pouco ele vai ser ponta esquerda, ele desaparece do jogo. Chamou o Newton, que era o volante. Agora que tem que ficar. Marca em cima, não deixa ele jogar. Lá Aí ele joga. Ele fica chateado. O seu Renga usou outra expressão. Ele fica chateado, vai ser ponta esquerda. Ele desaparece do Prostituto. jogo e daí nós vamos pra cima. e o Newton Nossa, pegava Alex, forte, hein?
o Zapelli certas horas, podem observar, ele esquece que está em campo, ele fica lá desligado, no campo, ele faz lembrar o Alex, não é? É isso mesmo. E aí, Zé, essa foi a maior mudança, foi a maior mudança que o Zapelli teve de um determinado período para cá, quando o Atlético começou a ter as vitórias. Não, e quando passou a ter as vitórias, que ele mudou a característica, até conhecer a característica do jogador, né, olhando de frente ao jogo, e que o Zapelli passou a ser mais intenso, passou a ser marcador, passou a disputar a bola, a ser um volante. Que ele era alienado, né? Ele só, o negócio dele era bola pra frente. Desligadão. Na hora de marcar, ele... Mas o Alex do Curitiba, no início, ele era assim também. O Zé Domingos lembrou muito bem. Aí ele foi pro Palmeiras, e aí, claro, com orientações técnicas, aí ele começou a pegar mais. E chegou a ser. Ele fala que o Luxemburgo foi o técnico que consertou muita coisa dele. E acabou sendo que ele deve muito com os maiores jogadores. São nossos, não só. E aliás, dito isso até pelo Luxemburgo, né? Exatamente. Foi importante, né? Hoje até hoje ele é Deus. Emirados Árabes que ele esteve, né? Que ele é ídolo. Na Turquia. Turquia. Tem o busto dele lá no Fenerbahçe. E foi muito prejudicado pelo Felipão. Hein? Não, eu estava lá em Ulsan quando machucou aquele volante do Grêmio. Estava brincando de goleiro 2 toques. Emerson. Aí quem vem, chegou o Ricardinho. Sem tirar o valor do Ricardinho, que era outro talento também. Mas todos esperavam pelo Alex. Sim, lá em Ulsan, nessa chegada do começo da Copa do Mundo, onde o Brasil ganhou em 2002. Acho que foi a última, né, que nós ganhamos. Era para chegar o Alex. E o Alex tem uma mágoa até hoje, porque foi o grande momento dele. Foi. E no Cruzeiro, meu Deus. Não, ele jogou no Cruzeiro. Cruzeiro, Flamengo. Quando ele jogou, ele foi um grande jogador. Não tenho dúvida. Tem alguma observação aí? Não, eu acho que realmente temos que levar por esse lado essa análise com 3 rodadas a serem cumpridas do Campeonato Brasileiro, 3 jogos para cada um. Curitiba tem 2 jogos fora, o último jogo fora, joga fora agora contra o Paysandu, depois joga aqui em casa e a última partida vai jogar com o Amazonas. O Atlético, por exemplo, joga em casa amanhã, aliás no sábado, depois vai jogar fora e a última partida joga em casa. Está na mão dos clubes, depende só deles. Eles não dependem de nós, nem Curitiba nem Atlético, dependem dos outros. Sim. Dependem só deles para retornar à Série A. Não é questão de dizer, para ser campeão, não. Eu falo em retornar à Série A. Pode até ser ajudados por resultados desses confrontos. Essa é a rodada. Exatamente. Essa é a rodada. E aliás, capitão, os resultados de umas... Sempre que há aquela necessidade de você pontuar, ou como primeiro colocado, ou entrar, como é o caso do Atlético, entrar no G4, a rodada tem ajudado. Então, eu nunca me esqueço, um ano que nós estávamos na Rádio Cidade e eu cobria o Atlético, e ainda na arena, no Farinhacão, eu dizia, o Atlético tem a sorte dos campeões. E foi, o Atlético chegou muito bem aquele ano. E não é diferente o Curitiba e o próprio Atlético. Você acha que o Curitiba pode subir sem ganhar? Veja, Eduardo. Sabe, essa rodada ganhar, vai limpar a área. Se você fizer a sua parte, melhor ainda. Se o Curitiba empatar 3 jogos, está dentro. O Jurandir bochichou aqui ao lado. A rodada foi muito boa para o Atlético. Foi excelente para o Atlético. Mas para o Curitiba foi melhor ainda, porque o Curitiba jogou a sua pior partida. É verdade. Jogou a pior partida do segundo tempo e empatou o jogo. E daí o que aconteceu? Os outros concorrentes diretos empataram, perderam, e o Curitiba manteve a posição de líder isolado com 3 pontos de diferença. Na rodada passada tinha 1 ponto. E nessa rodada foi para 3, empatando. Se ele perdesse pro CRB... falou certo, foi uma das piores partidas que eu já assisti. Nossa, não foi uma partida de líder. Os jogadores não tiveram atitude, personalidade. Não vibraram no jogo. Não vibraram. E agora essa rodada é fundamental, porque nós somos, eu digo com nós como curitibano, Coxa Branca, nós somos o único time capaz de subir já na próxima rodada. Não, capaz de subir. Temos que ganhar para isso e o Criciúma não ganhar. A derrota para o CRB, aqui o Curitiba, Nossa, seria... Não,
Não seria nenhum demérito, porque jogou melhor. Nessa altura, Aí vem essa O CRB não é time ruim. Aí vem essa minha teoria, né? De que jogam com a sorte dos campeões. E o Atlético, na medida que venceu, né, a sua partida, obteve a vantagem de permanecer, porque o Novo Horizontino não venceu. Porque se o Novo Horizontino tivesse vencido, teria ultrapassado o Atlético. Ao empatar, o Atlético ficou pelo maior número de vitórias. Não. Verdade. Vocês acreditam agora? Porque hoje o Novo Horizontino teve um momento que nós classificamos ele. Dois que estão pipocando, Criciúma e Novo Horizontino. E Remo jogam. Eles se matam, podem se matar os dois, um deles... Eu não duvido que o Remo ganhe. Os dois se empatarem, vão os dois embora. Se um ganhar, ainda segue na luta, né? Nós estamos analisando aqui o que pode acontecer, o que esperamos que aconteça para o Coritiba, para o Atlético. E o dia seguinte, a partir de 2026, integrado. Não dá. Eu acho que você estraga uma campanha se você pensar em 2026, tanto para Atlético quanto para Coritiba. Mas tem um detalhe fundamental que pouca gente está esquecendo. O campeonato vai terminar daqui a 3 rodadas. Tudo bem, mas não é para nós comentarmos isso, Edemar. Isso é para os problemas dos dirigentes. Já começou daqui 15 dias a gente... Eu quero dizer o seguinte, porque nós teremos já, na primeira semana de janeiro, início do campeonato estadual. O espaço é dado aos clubes é muito pequeno para reformular seu elenco. Com o time alternativo. Mas você acha que eles já não estão negociando? Claro que estão negociando. Ao Edemar, já que ele... Você, no momento, é o centroavante, o De La Torre do Coritiba. Não judia do Edemar. Aí fala assim, olha, Coritiba vai ser campeão, mas tem que limpar a área ainda. Você não fica pro ano que vem. Pô, não vou, você tem 3 jogos. Eu não vou nem jogar, eu vou embora. Mas a opinião, aí é o seguinte, não é opinião de torcedor, é opinião de jornalista esportivo, de 65 anos de profissão. Mas para o bem. Como jornalista, eu tenho o direito de emitir uma opinião acerca disso que está acontecendo, daquilo que precisa acontecer. Você quer o bem, se você quiser o bem de Atlético e de Curitiba, não levantar uma possibilidade futura. Eles sabem mais do que ninguém. Ou você acha que eles vão manter... Veja, embora seja sábio... que o Curitiba já está se movimentando. Hoje comentamos lá, qual é o atacante que o Curitiba está tentando trazer já? É um dos artilheiros da Série B. É o Pedro Rocha. Já o Curitiba fez os contatos iniciais. Já passou aqui. Já passou pelo Atlético. Passou e não foi bem. Mas foi exatamente isso, Jurandir, que o Mion levantou lá na rádio. Passou pelo Atlético, o torcedor do Curitiba. O próprio De La Torre tem rejeição por causa que jogou no Atlético. Veja, só em relação... O que o nosso querido Edemar, que é uma enciclopédia do futebol, falou, é verdadeiro. Mas eu acho... que Edmar, para o bem da geral eu da acho nação, exatamente, diga. eu acho que esse não é o momento, concordo com você, não é o momento de a gente começar contrata aqui, contrata ali, não. Daqui 15 dias aí a gente entra nessa pauta. Os dois vão precisar e o Curitiba vai precisar ainda mais de reforço. Jurandir, quer ver um exemplo? Capitão, olha aqui, ó. O Atlético tem o segundo melhor ataque, correto? Marcou 48 gols, 31 de atacantes, 65%. Curitiba marcou 35 gols, 35 gols, 15 de atacantes, 41%. Tá na cara que vai ter que vir atacante. Agora, para fazer o grande finale, capitão, tá aí. O esquema do Mozart, tá. O artilheiro é o Pedro Rocha, certo? 14. Segundo lugar, Carlão da Ferroviária. Nossa, o esquema da Ferroviária... Jogou no Paraná. Então, o esquema da Ferroviária é ofensivo, 12 gols. Kleber do Avaí, Ramires do Amazonas, capitão, e o Safira do Cuiabá, 10 gols. Mas 10 gols. Peraí, mas é diferente. Calma, tem mais gente aqui. Não, eu sei. Mas você vai enumerar todos até chegar os 5 gols que tem o De La Torre. Se você... Não, o De La Torre tem 3. Ou seja, Josué, então. Ou seja, somando
somando os 2 centroavantes do Curitiba, eles têm 8 gols. Eu sei, eu só quero dizer... 8! Eu só quero dizer... O artilheiro é o Josué e o melhor assistente é o Josué. Ou seja, se só tem o Josué, né? Eu só quero dizer... Só tem ele. Eu só quero dizer que esses artilheiros que nós estamos falando aí, que você falou, todos eles, as equipes jogam para eles. Se ele não fizer gol, a equipe perde. Então é diferente. Num Curitiba que tem um esquema diferenciado, tá? Que precisa ter a participação do jogador, não só como atacante, mas também como marcador. Não vou dizer defensor, porque aí... É o caso do Josué, que muita gente reclama de voltar, né? Mas então, ele volta porque os volantes não têm qualidade técnica para sair jogando. Ele volta para arrumar. Então, essa é a definição, por isso que eu estou dizendo, eu não traria o Pedro Rocha. Eu também não. Eu não traria. Não. Porque é um jogador, salvo se você vai preparar um esquema, e é um jogador que ficou contundido aí um bom tempo. Ele só tem 14 gols porque ele ficou mais de 2 meses parado. Mas o ataque do Paysandu, os 3 atacantes do Paysandu tem 19 gols. Tá. Que então não é por aqui, e não é só o centroavante. Aí que tá. O Coritiba, o Ronier tem 4 gols. Então, mas é o esquema do Curitiba. Qual é o esquema do Curitiba? É bola aérea. Nem isso. Como que não? A bola não chega. É esquema defensivo. Então não faz gol. Não tem meio de campo. Curitiba não tem meio de campo. Curitiba não tem meio de campo. É o sistema defensivo. É a bola lateral e cruzamento. Mas é uma característica do treinador. Curitiba que fizeram? Zagueiros. Zagueiros, exatamente. Esse sistema é o sistema do Mozart. Ele subiu com o Mirassol com esse sistema. E eu, quando critico o Mozart, não é tanto pelo sistema, é uma característica do treinador, e quando você vai contratar o treinador, você tem que saber a característica dele. Ele se caracterizou por ser muito mais da escola defensiva. Série B, né? Não, mas tudo bem. Eu acho que esse é um sistema louvável. Tanto é que ele subiu ano passado e estamos quase subindo esse ano. Mas no ano anterior, e quantos técnicos brasileiros não trabalham igual? A minha crítica ao Mozart, pessoalmente, ofensivo, quem que é? É a captação de jogadores. Então ele trouxe, e ele é responsável por trouxe muita gente lá. Ele trouxe Coutinho, De La Torre, Creyson, Giovanni Farias. Então esse foi o defeito dele, na minha concepção, embora ele seja todos um técnico competente. Mas jogadores que vieram de graça. Esses jogadores ajudaram ele no Mirassol. Mas olha, não é tão de graça não, hein? Não dizendo de graça, sem comprar. Sem comprar. Claro, tudo bem, nós não vamos dizer o Atlético gastou muito. Mas veja, o Curitiba... ele está salvaguardando um pouco isso, porque o Curitiba não gastou muito, mas o Curitiba ele é um dos 4 orçamentos da Série B. Sim. Então também não justifica esse marasmo do sistema ofensivo. Então, aí é a percepção um pouco do técnico. Por isso que o Mozart tem sido criticado, apesar de muitas vezes injustamente. Eu acho. Mas ele é um treinador. Acho que ele fez milagre com esse elenco. Não, eu também acho. Ser campeão com esse elenco. Mas ele também é corresponsável por uma pleia de jogadores aí que ele trouxe e que não vingaram. Mas o que tem que ser dito aí. Esse é o problema dele. O que tem que ser dito aí é isso aí. A questão de conhecimento. Agora, o empresário não gosta de colocar o jogador em Série B. Não. O empresário quer colocar nos grandes times, é uma perda de tempo. Porque esse ano a Série B, vamos dizer, uma grande verdade. Um dos piores, hein, de qualidade. Você não acha? Se não o pior, eu acho. Se não o pior. Esse negócio de cai, entra, ganha outro, não Samba teve do firmeza. Doido. Ficou difícil. Então, para se dança das cadeiras, como disse o Hidalgo aqui, né? Está acontecendo. O Mignon levantou que jogadores importantes dessa Série B é um primeiro item para buscar. Será? Foram bons, jogaram bem e tudo, mas tem que ter mais bala para isso, senão é complicado. Muito mais bala. Complicado. Não, eu citei o Carlão, eu assisti vários jogos dele. A Ferroviária joga. Ele pega a bola, busca, finaliza, tabela. Enquanto isso, o Gustavo Coutinho fica plantado lá no meio. Coutinho, o De La Torre não joga. Eu prefiro o De La Torre porque corre o Castilho, o Castilho. Olha, o Castilho não faz uma tabela. O Castilho
Mocir não faz uma tabela, ele não dá um drible, ele não dá um chute a gol. Isso é esquema tático? Isso isso iniciativa do jogador. Tudo bem, ele pode ter deficiência, mas por que o treinador coloca ele? Tem outro? Aí botou o Cleison. O que o Cleison fez? Agora, nada. Aí, Eduardo, Foi mais aí colocou o Careca. A escolha. Coloca o Careca. O Careca. A escolha dele. Você Coloca o Careca. Você teve oportunidade até o dia 20 e pouco de setembro lá de trazer outros jogadores. Não trouxe. Pois é. Curitiba não trouxeram um jogador que está arrebentado. Veio arrebentado e eu alertei aqui quando foi contratado. Também com esse rapaz, 121 dias parado. Essa última lesão, que foi um LCA, ligamento cruzado anterior, ele realmente levou azar, esse rapaz. Agora também não é nenhuma Brastemp. Jurandir, quando ele foi contratado, eu contei aqui. Ele de 2024 a 2025 ficou 121 dias parado. Foi ou não foi, Zé? Sim. 4 lesões. Agora ele teve a quinta, ficou mais 50. E agora mais uma que vai ficar aí 3, 4 meses. Olha, ele tem até 2027. E vou 300 falar do pau Paraná, por mês. mas antes eu quero fazer o seguinte. Eu não gostaria de ser nada hoje de diretor. Você estava levantando o assunto de calendário. Janeiro já é uma loucura. Que elenco põe no campo? Complicado. Vai jogar a Copa do Brasil com que elenco? Vai espremer, vai ser uma carnificina aí para técnico. Vai. Não tem técnico no Brasil para segurar. Dirigente nenhum gosta de ficar perdendo a mão. É complicado. O futebol brasileiro tem que olhar que está complicado. Está tendo aí a Copa Paraná, não é isso? Copa Paraná. Taça FPF. Taça FPF. Estão jogando os elencos de sub-20. Estes elencos de Curitiba e Atlético vão começar o campeonato. Vão dar a largada do campeonato. Ficou o campeonato Eles estão estadual, sendo preparados para isto. Campeonato estadual sem brilho. O Atlético não vai entrar com o seu elenco principal, nem o Curitiba, porque os jogadores vão entrar em férias, terão o tempo de férias até retornarem. Então essa garotada sub-20 é que vai disputar. O Paraná não disputa o campeonato paranaense, mas o Paraná está fazendo também um bom trabalho de sub-20. Tem feito bons resultados aí. Né? O Paraná sempre tem muito bons resultados. Tem um menino, um tradição. centroavante do Paraná, que logo vai surgir aí em grande clube. Fala, Eduardo. Capitão, o Campeonato Brasileiro, a Série B, termina dia 23 de novembro. Né? Então, 23 de novembro. Fechou, não tem outra competição. Aí começa o trabalho. O brasileiro aí são 2 entram meses. em férias. Obrigatório. Até 23 de dezembro, né? Ninguém vem trabalhar no Natal, né? Então, 26 de dezembro, os elencos se apresentam. Dia 8 de janeiro começa o campeonato estadual. 8, 9, eu não me lembro qual é a data específica. Vai jogar juvenil, então. Não tem como fazer uma pré-temporada. Vai jogar juvenil. E provavelmente. Não, sub-20. E provavelmente. O José Domingos falou, esse time que está jogando. E provavelmente muitos jogadores, a maioria do Curitiba e alguns do Atlético, não vão estar presentes para o ano que vem, porque encerra o contrato. Com certeza. Tá? Então, tanto um quanto o outro vão iniciar com essas equipes que estão trabalhando aí na Taça Federação Paranaense de Futebol. E nada mais justo. É claro. Você tem que pensar que Atlético e Curitiba não podem fazer vexame o ano que vem num campeonato da Série A. Não pode fazer o que estão fazendo o Ceará, o Vitória, o Internacional e o Santos, que está na zona do rebaixamento. O bate e volta, né? O bate e volta, o famoso golfinho. Para terminar, Zé, e o Paraná parece que já está definido ou não? Não, vieram várias instituições para comandarem a SAF do Paraná. E não deu nada de positivo. Mas agora houve uma decisão judicial que ela favorece muito a SAF. Uma juíza despachou em termos favoráveis quanto à questão de patrimônio do clube, é isso? E agora o patrimônio, uma série de coisas. Então está tudo contornado por essa decisão da juíza, tudo devidamente encaminhado. E o Carlos Werner, que sempre foi um grande paranista, um colaborador extraordinário do clube, ele está
gestionando, está tomando peito, como se diz no dito popular, e para semana que vem, possivelmente, nós tenhamos alguma novidade. Eu até liguei para o Carlos, mas não consegui sucesso, sou muito amigo do Carlos Werner. Mas deixa ele acertar. Tenho por ele muita admiração, era amigo do pai dele e ele às vezes almoça lá conosco aos sábados, Viu, Zé? na feijoadinha lá. Ele acertando, ele vem, deixa ele acertar. No bife sujo, né? Então o Carlos Werner parece que está realmente disposto a investir no Paraná e dar condições ao clube de disputar bem a Série B paranaense e voltar a Série A no campeonato estadual e depois buscar caminhos. Surgem aí algumas notícias a nível nacional que podem até mesmo favorecer o Paraná. Muito bem, finalzinho, começo com você. Tudo dito. Tudo listo? Não esqueça do dedão. Mete o like mesmo? aí. Tá bom mesmo? Tá O bombando. Romauro não fala nada. Mas o Romauro já viu, né? Ele vai ter que aumentar tá o quietinho. Se ele falar, tem que aumentar o cachê, né, cara? Vai ter que aumentar a grana, né? Capitão, duas Vamos lá, coisas. final. Aquilo que nós até pensamos em falar e não falamos, a vergonha que fizeram passar o seu Oswaldo Oliveira e o seu Emerson Leão, Desastre. a categoria dos técnicos e principalmente o futebol brasileiro. Eles falaram em nome do futebol brasileiro, sem autorização Perfeito. e sem a devida competência. Péssima repercussão internacional. Olha, péssima. Eu também achei. É o outra coisa, reflexo do capitão. futebol brasileiro. né? Outra coisa, eu tenho visto, há uma campanha velada em relação à arbitragem. A arbitragem já está aquele uma laboratório desgraça. final, né? Já está numa desgraça. Mas há uma campanha velada para piorar de vez. Então, não adianta cada técnico, ao final de uma partida, Tinha que ajudar, justificar a sua derrota com uma arbitragem. Eles pegam lá um lateral que eu perdi para ser o responsável pela derrota. É lamentável. Não, uma curiosidade, né? Eles querem profissionalizar os árbitros. E Né? os jogadores? Não, peraí. Precisa da educação. Tá profissional, tá? Aí vai ter uma empresa. Quem erra muito é o quê, capitão? Numa empresa? Demitido. Então o que vai ter de árbitro demitido? Não acredito. Não é por aí. Você deve não vai A ter. arbitragem não pode ser levada por essa forma. Eu tô ironizando. Eu estou ironizando, né? Lógico. Edemar Anuzek. Eu espero que na próxima segunda ou na quinta-feira da semana que vem possamos estar falando aqui da classificação das equipes da Série A, dos times de Curitiba e Atlético, e já projetando o 2026. Eu só quero registrar no final do programa que nós perdemos um grande companheiro. Triste. Foi meu presidente do Colorado, me levou para a diretoria do Colorado, para o futebol do Colorado. Depois, no Paraná Clube, ele também sempre me apoiou nos momentos difíceis que estava na direção do Paraná, sempre tinha a voz amiga. E ele era amigo, companheiro, bem, né? um grupo de casais grande que nós convivíamos anos e anos juntos. E infelizmente eu recebi, através do meu amigo Casinha, a informação do falecimento do Joaquim Cirino dos Santos. Vai ser sepultado foi sepultado, né? E um grande companheiro, um grande desportista. Ele era até polêmico demais, sabe? Era polêmico, era difícil Na rodinha lá. conversar sobre futebol com ele, era complicado. Sempre ele tinha razão, mas foi um grande companheiro e infelizmente Foi um excelente aos 85 advogado, anos, né? excelente advogado, grande companheiro, era da nossa confraria, amigos do Stuart, não é? E de nossas outras confrarias aí, um grande companheiro. Joaquim, esteja com o senhor. Doutor Joaquim Cirino dos Santos, morreu com 85 anos. Deixando viúva a Vera, deixando filhos. É uma figura notável. Bem, Um grande abraço e até outra. eu gostaria nesse momento de agradecer a presença do doutor, para nós o Pipico, Jurandir Ribas. Dizendo mais, sempre foi uma grande figura, uma figura coletiva. Eu gostaria que essa galera, coxa, não diretores, essa geração soubesse qual era o trabalho dos médicos que chegavam ao Curitiba. Não recebiam, não tinha salário,
era pura paixão. Vou lembrar alguns, o Aramis Bertoldi, depois os alunos dele, o Balão, foi aluno. Viale. Doutor Jurandir Marcondes, sabe de tudo. Doutor Macedo, atual presidente. Doutor Macedo, que até hoje... presidente da Associação Médica do Paraná. Foi excelente. Amigo, deu uma atenção ao nosso querido Hermes. Foi fantástico. Pessoas ilibadas, pessoas que gostavam do clube. Sim. E eu quero, nesse momento, registrar a presença de Jurandir, porque eu vi, desde quando eu cheguei aqui, a presença dele. Simpática, torcedora, ligada ao Evangelino e também cobrava do Evangelino. Profundo conhecedor de futebol, pelo Tá que aí, vocês aqui, viram né? aí. Então foi um momento que o Curitiba pode agora soerguer-se e a gente lembrar de fato os outros. Claro que para remontar aquilo é muito complicado, mas você fez parte do campeão bi, tri, tetra, penta, 85, foi tudo. Por isso que eu fiz questão de trazê-lo para registrar esse fato, viu? Eu acho que você gostou da brincadeira aqui, brincadeira modo de falar, pega bem, né? Esse é um papo bom, não se desvia a atenção para prejudicar ninguém, é o atual momento, né? Olha, capitão, para mim, eu não posso me furtar de agradecer esse momento extraordinário que eu estou passando, né, nesta mesa, vamos dizer assim, não é bem uma mesa redonda, mas é uma mesa maravilhosa, com figuras fantásticas do futebol paranaense. E agradecer em especial você pelo honroso convite em estar aqui. E claro, a gente adora o futebol paranaense, estamos torcendo para o Atlético, até porque meu avô foi presidente do Atlético, claro, torcendo em especial. Ter paz na família. Torcendo para que venha o Paraná de novo com toda aquela força, com a sua torcida fantástica, né? Para o bem do futebol paranaense. Eu sempre torço por Londrina, por Operário. Então, capitão, para finalizar, eu gostaria de agradecer, então, a todos vocês pela minha participação aqui, foi realmente uma honra. E também, finalizando, este comentário que o Zé Domingos falou aqui, me solidarizar com a família do Joaquim. Eu vou contar uma passagem rapidinha, se você me permite. Eu, quando estudante de medicina, o Joaquim ele até tem um parentesco com a minha mãe. Ele me convidou e eu fui fazer uns 2, 3 jogos no então Colorado, como estudante de medicina. Fui ao Moarama, União da Vitória, Maringá, e como médico do Paraná Clube. Do Colorado. Do Colorado, na época. Ele foi presidente. E ele era o presidente e eu fui lá auxiliá-lo. Então, quero aqui deixar minha solidariedade a toda a família do querido Joaquim Cirino dos Santos. Obrigado, capitão Hidalgo. Nada. Obrigado. Mas um detalhe só me fez lembrar aqui, ele ser coxa. Família Cornelsen, o que foi? Só. Para mim foi sempre coxa. Pois é, sempre coxa. Mas tinha um Cornelsen famoso, o doutor Ayrton Cornelsen, nosso grande arquiteto de sucesso lembrado. Universal, o homem que fez Lisboa, não é? O doutor Ayrton. E eu convivi com ele muito tempo, porque ele frequentava o centro ali, e o doutor Lolo era atleticano fervoroso. Não sei como Aion, esse pessoal todo é coxa. Ele era uma figura notável, sabe? Tive o prazer em tê-lo como amigo, como o doutor Arion também. Muito bem, meus amigos, estamos fechando esse programa, acredito que seja do agrado. Nós estamos ansiosos mesmo para o próximo encontro, porque lá a definição, nós vamos trazer até figuras, se puder, desses que conseguiram um dia, podemos trazer aqueles que ajudaram a soerguer o futebol paranaense. É tão importante, as duas equipes, nós estamos falando das duas equipes permanentemente, é o que nós queremos aqui dessa mesa, esse debate. Até a próxima, muito obrigado. Esporte Clube chegou.